Boa noite. Que bom que tu conseguiu entrar, amor. Aninha, querida, bem-vinda. Boa noite. Saudade de ti, minha querida. A gente dá um tempinho pro pessoal ir se chegando. Josi, boa noite. Bem-vinda. Tô arrumando aqui. Fê, Carol. Estão me ouvindo bem? Josi, oi, querida. Só me sinalizem se vocês estão me ouvindo bem. Que às vezes o áudio fica beleza. Tranquilo. Vamos dando um tempo pro pessoal ir chegando. Adoro girassóis, Carol. Me identifico com girassóis. Vocês estão bem, gente? Me contem como estão. Lê, querida! Daqui a pouco tem a live da Lê. Eu termino a minha, Lê. 8h15 começa a tua, né? Vou te acompanhar também, minha querida. Hoje o tema que eu quero compartilhar com vocês, até respeitando quem chegou no tempo, né? E o bom das lives é que a gente... Oi, Lu! O bom das lives é que fica gravada, quando a gente não consegue ver no dia, a gente pode ver depois e a gente vai se ajustando com a vida que a gente tem. Mas eu queria contar um pouquinho para vocês como surgiu essa ideia dessa live, que tem como título Como Você Se Percebe, né? Há uns dias atrás eu estava fazendo um atendimento familiar e nesse atendimento eu tinha quatro pessoas da mesma família num bate-papo, enfim, né? Focado numa questão em particular da família. E foi muito curioso e muito surpreendente para todos nós que estávamos ali a percepção antiga que cada um tinha sobre si e sobre o outro, passado muitos anos, né? Oi, Pri, querida, bem-vinda. É como se a gente, mesmo com o tempo passado, a gente se fixou numa ideia a respeito do outro e aquilo passou a ser a nossa ótica, aquilo passou a ser o nosso óculos. E como é desafiador, principalmente quando se trata de relações muito íntimas, muito próximas, muito amorosas e muito importantes. Oi, Brenda! Oi, Irene! Sejam bem-vindas. Ari! E como é difícil ressignificar, revisar, revisitar esse olhar que a gente tem a respeito de nós e, consequentemente, a respeito do outro. Nath, galera que tá chegando, sinta-se à vontade, tá? É muito bom ter vocês aqui. Tô me sentindo com o coração quentinho. Tetê, minha linda! Que saudade, tava falando Tava contando de onde veio essa ideia dessa live, contando de um atendimento familiar que eu fiz. Sobre o fato curioso do jeito que cada um se percebe e olha o outro, principalmente nos sistemas familiares. E me veio essa vontade de compartilhar com vocês, trazendo esse convite dessas reflexões que a gente vai fazer a partir de agora e também trazendo uma proposta de vivência sobre esse tema. Então se sintam bem à vontade de, conforme eu for falando, vocês irem comentando, vocês irem, enfim, compartilhando seus olhares e as suas experiências a respeito desse tema, tá? Então é legal a gente saber como que é essa construção de a gente entender quem é a gente, né?
Renata, querida, bem-vinda. É curioso porque assim, né? Quando a gente nasce e conforme a gente vai se constituindo enquanto ser humano, a gente vai baseando o nosso entendimento a respeito de nós a partir da ótica de um outro. Então, olha que interessante. A forma como eu sou visto, a forma como eu sou atendido, aquilo que falam sobre mim, aquilo que emitem de linguagem, que às vezes ela é verbal e por tantas outras, se não mais, não verbal, emitem no contato comigo, faz com que eu comece a introjetar, comece a captar um olhar a respeito de mim mesmo. Tá? Então pensem, se os olhares são amorosos e se emitem falas positivas ao meu respeito, né, dizendo que eu sou muito fofinha, que eu sou muito querida, que eu sou muito calma, e se isso for considerado como uma qualidade no conjunto de quem fala, pelo tom de voz, pela intensidade da voz, pela intensidade do toque, eu vou associando que o estado de calma que eu estou sendo identificada é algo que é bom, que é positivo. Josi! Oi, querida! Saudade! Falei contigo essa semana que eu tô morrendo de saudade de ti. Então, todas essas dicas que a gente vai recebendo do meio vão construindo uma percepção da gente em relação a gente mesmo. Isso começa, sim, com as relações familiares que são mais próximas, que são mais íntimas, e é pela qual a gente vai criando uma grande referência e um olhar de muita credibilidade. Em contrapartida, se eu ouço uma entonação de voz diferente, uma resposta um pouco mais forte, um olhar um pouco mais firme, associado a uma palavra ou associado a um defeito, vou falar assim, né, no linguajar popular, pode ser que eu identifique que aquela característica que aquele outro está me dizendo a respeito de mim mesma, ela é minha e que não é tão boa. E assim a gente vai criando uma percepção sobre quem a gente é. E toda nova experiência que a gente tem com um novo alguém e com um outro, oi Laurinha, e com um outro, ou com os outros, ou com o restante da família, e dependendo do quanto essa família é social e me expõe a diferentes experiências, a diferentes pessoas, a diferentes ambientes, todos estes que falam ao meu respeito e que eu ouço, ela é assim, mas olha como ela faz isso, como ela faz aquilo. De alguma forma, vão ficando registrados na minha memória. E aí acontece esse grande fenômeno, né? Que ele nunca deixa de acabar, mas que quando chega ali pelo período mais próximo da adolescência, a gente percebe que é como que se abrisse um grande espaço e uma grande necessidade natural da gente, enquanto ser humano, de querer fazer um pouco de check-in com o mundo a respeito daquilo que falaram sobre mim até então e aquilo que eu vou percebendo que é meu ou não é meu. Só dizem que é. Então, olha que complexo que é isso, né?
E por que eu remeto a esse momento da nossa vida para falar como que é a nossa percepção hoje? Porque a nossa percepção de hoje a respeito da gente mesmo carrega todas essas referências que a gente recebe do meio onde a gente vive desde quando a gente é muito pequeno. Oi, Débora! Eu vi que o Ícaro, a Bruna entraram. Sejam bem-vindos, queridos. E assim a gente vai se estruturando. Então eu vou pro mundo na adolescência e eu faço esse check-in. Será que eu sou mesmo isso? Né? E é através dessas relações da adolescência, que elas estão muito mais fora de casa do que dentro, eu vou experimentando o que é meu e o que não é meu. Né? Então, assim, essa eu acho que é a primeira reflexão que a gente já pode fazer. É tipo dar uma paradinha aqui e pensar, né? Eu lembro do que me diziam quando eu circulava pelos ambientes onde eu fazia parte, quando eu ia para minha escola, né? O que falavam sobre mim e como eu me sentia quando falavam aquela determinada coisa a meu respeito. Fazia com que eu me engrandecesse e me sentisse muito forte? Algumas coisas talvez sim, outras talvez quando eu ouvia eu me sentia envergonhada, outras eu me sentia amedrontada, tantas outras talvez eu me chateava, eu me entristecia. E o que cada uma dessas coisas contribuíram para que de alguma forma eu fosse criando recursos, fosse criando recurso, eu vou usar essa palavra que eu acho que é a melhor do momento, assim. O quanto todas essas coisas foram criando recursos para que eu conseguisse perpassar por vários lugares, entrando e saindo meio inteiros. Ou nem tanto. Oi, Fran! Bem-vinda, querida. E aí a gente vai vamos nos moldando e a gente vai percebendo o quanto o olhar do outro sempre se fez importante na nossa história. Eu vejo, assim, principalmente nesses últimos anos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas nesses últimos anos, sim, 10 anos talvez, a gente vê um movimento muito grande, até comercial, né? Seja você deve ter a sua opinião, você deve ser autêntico, se aceite do jeito que é, né? Mas o quanto, na verdade, nós temos uma educação que nos é voltada para o olhar do outro, para uma validação de quem a gente é, né? O quanto culturalmente, pensando aqui principalmente no Brasil, uma criança cresce olhando para o pai e para a mãe, olhando para os professores, olhando para as pessoas de referência e realmente se guiando pela palavra deles para a construção de quem nós somos, de quem eles são, né? E o quanto é um trabalho árduo e o quanto precisa de muitos momentos introspectivos e quanto é necessário muito aprofundamento sobre a gente mesmo para que a gente perceba o que realmente nesse momento nós conseguimos perceber a respeito de nós. Porque quantas das nossas falas de hoje carregam coisas que ficaram, que nem mais são desse momento. E é isso que é legal a gente perceber, assim. E se a gente tem dificuldade de fazer isso em relação a gente mesmo, a gente pode, e uma dica é que a gente olhe para o mundo. Como que eu percebo o mundo hoje? Como que eu percebo as pessoas que estão ao meu redor hoje? E vou dizer uma coisa para vocês.
Vocês podem até não concordar comigo, tá? Mas é o que eu acredito. Se eu tô vendo o mundo hoje do mesmo jeito que eu via há 1 ano atrás, 2, 3, não importa. Se eu tô vendo as pessoas que estão ao meu redor exatamente do mesmo jeito que eu via há 3 meses atrás, é porque eu não tô percebendo em mim as mudanças que estão acontecendo comigo. E por que que isso acontece, gente? Porque a gente olha para o mundo a partir dos olhos do que a gente tem dentro. Se dentro tá engessado, se o discurso que eu tenho hoje sobre mim é o mesmo que eu tinha, como eu me apresentava ou como eu me manifestava há um tempo atrás, é porque eu não estou percebendo as mudanças que estão acontecendo comigo. Sim, verdade, TT. Somos seres de relação. Prova disso é o que o outro ajuda a nos ver, nos enxergar. Aí depois eu vou pegando aqui, porque eu sou meia tansa, tá? Depois eu vou lendo aqui e vou costurando. E aí, quando a gente pensa que a gente tá estático num discurso, numa narrativa, a nossa narrativa é a mesma, é porque a gente não tá no fluxo da vida. Porque o fluxo da vida é movimento. O fluxo da vida é rio que corre. O fluxo da vida é paisagem que muda. Se eu não tô conseguindo perceber que o mundo tem movimento e que as coisas vêm e tem passagem, acho que é isso. E tem passagem é porque eu tô sentado no mesmo lugar, exatamente do mesmo jeito, há muito tempo, sem me revisitar. E vou dizer uma coisa para vocês, quando a gente fala sobre saúde e adoecimento, o adoecimento nada mais é do que a inércia. A inércia, não sei se é essa a palavra, mas assim, é a fixação. A gente adoece quando a gente fica estagnado. A gente adoece quando a gente perde a capacidade natural que a gente tem de perceber que o dia amanhece e anoitece, que as estações vêm e vão, que tem dias de chuva e tem dias de sol. E por mais que a gente tenha uma tecnologia muito avançada e muitas coisas que podem prever, que podem nos adiantar o que está por vir, a gente nunca tem essa certeza. E como que a gente vai ter certeza a respeito da gente por tanto tempo no mesmo posicionamento? Fluxo sempre. Isso. Ora bom, ora não tão bom. Ora luz, ora sombra. A Carol disse, e o quanto esse seja quem você é abre portas para as pessoas não evoluírem em função do sou o que sou e quem não gosta de mim que vai embora. Ou também, Carol, aquele discurso assim, você não é mais o mesmo. A TT sempre fala disso na aula dela, né, TT? A TT atende muito casais. Ela é a nossa prof de casais no encontro aqui de Caxias. E a TT diz que esse discurso é muito comum nos casais que chegam para ela, com essa queixa. Você não era assim. Obviamente que a pessoa não vai ser assim, porque a gente muda o tempo todo, né? Eu só tô seguindo aqui só para eu não me perder, tá, meus amores? E aí vem a pergunta dessa live, né? O que você percebe de você hoje? A gente que trabalha muito com grupos, é muito engraçado também esse movimento, né? As pessoas, elas estão tão acostumadas a fazer sempre as mesmas coisas, a se apresentar sempre do mesmo jeito, que quando tu faz uma nova pergunta e coloca a pessoa num lugar de não saber, isso desconstrói para construir um novo. E isso é muito legal.
Esse lugar de não saber, me parece que é o lugar ideal que a gente precisa estar nesse momento, que tantas coisas diferentes têm acontecido. Normalmente, quando a gente trabalha com grupos de pessoas, ou de formação, ou em grupos geral, as pessoas sempre, normalmente, tá? Posso estar muito equivocada, mas assim, talvez 90% das pessoas que fazem parte do grupo, elas dizem: boa noite, o meu nome é Nicole, eu sou psicóloga e estou aqui para isso. Que mais a gente pode falar sobre a gente? Que mais a gente pode falar sobre a gente? O que importa a gente perceber hoje da gente? Que lugares de não saberes, que lugares não habitados, não ainda vistos, não é não habitados, ainda não vistos por nós, é importante que a gente pegue a nossa mochilinha e a gente vá desbravar. Porque me parece que somente assim a gente vai criar uma nova possibilidade de mudar a visão que a gente tem a respeito das pessoas e também mudar a visão que a gente tem a respeito das coisas que estão nos acontecendo nesse momento. Então, quando eu te faço essa pergunta, como você se percebe? Qual que seria a sua resposta imediata? Você falaria, por exemplo, das suas qualidades? Você falaria, por exemplo, dos teus defeitos? Como que tu te apresenta? Que coisa em ti tu conhece e que tu compartilha com as pessoas? E quantas dessas coisas são coisas de hoje, tuas? Oi, gente que chegou, meus amores. A Aninha falou: somos seres em evolução, crescimento é saudável. A Laura disse: até porque ser quem a gente é, só porque alguém me mandou fazer isso, parece meio contraditório. Muito isso. Deixa eu ver se mais alguém comentou alguma coisa. Isso. Temos uma tendência de querer mostrar o que é bom, o que é aceitável. Muito Lê. E aí vem, né, a Helen, não sei se a Helen tá aí ainda, mas esses dias a Helen deu uma palestra sobre a mulher atual. Eu não lembro exatamente o título, né? Mas a Helen fala de uma coisa que é muito legal, né? Que é essa possibilidade do e, não do ou. E eu acho que cabe muito essa reflexão, Helen, que tu fez esse dia aqui, nisso que a gente tá falando, né? Talvez a gente realmente tenha aprendido em algum momento do nosso crescimento, da nossa educação, que a gente precisaria necessariamente saber exatamente quem a gente é, pra gente conseguir se definir no mundo. Né? E eu acho que é justamente essa necessidade de a gente se definir no mundo que faz com que a gente crie uma ideia fixa sobre quem a gente é. Então, assim, se eu digo, por exemplo, que eu sou uma pessoa amorosa, parece que não cabe eu colocar uma outra palavra que possa contradizer, não é nem contradizer, mas questionar a minha amorosidade. Só que eu não me dou conta que eu não sou, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente, vou me incluir, a gente não se dá conta que a gente não é amorosa 24 horas por dia. Então eu posso dizer que hoje, nesse mês que eu vou fazer aniversário, 40 anos, eu posso me considerar sim uma pessoa amorosa e também uma pessoa que muitas vezes tá tão em conflito que não é tão amorosa assim. Eu não consegui achar uma palavra que não seja tão impactante, mas que não é tão amorosa assim. E eu sou isso. E eu também sou aquilo. E isso não necessariamente significa que eu seja uma pessoa com algum tipo de transtorno.
é porque eu, neste momento da minha vida, eu tô tão em contato comigo que eu aceito incluir novas coisas sobre mim, para mim. Eu aceito dizer que eu sou uma mãe que me preocupa muito com os meus filhos, mas também que tem momentos que eu poderia abrir um parênteses e manter um distanciamento para a saúde de toda a família. Então, essa aceitação de que a gente é muitas coisas e não ou isso ou aquilo, eu acho que cria uma condição de abertura para que a gente possa contatar outras coisas sobre a gente mesmo. E não se fixar naquilo que anteriormente a gente estava conversando, que é uma ideia muito antiga de alguém que disse que eu era aquilo. Sim, saudável é descobrir que podemos acessar muitas coisas em nós. Terapia de aceitação e compromisso fala muito isso. Eu gosto muito, Cami. Eu gosto muito mesmo. E é muito bom a gente se ver mesmo, Helen, de formas diferentes. Porque isso nos cria flexibilidade emocional. Que eu acho que é uma coisa que talvez a nossa geração, não a geração mais nova que nós, mas talvez a nossa geração sofre muito. Às vezes por uma questão de inflexibilidade emocional. Por um compromisso muito fiel e e reto de ter que definir as coisas. E não é ruim definir as coisas, não sou contrária a isso, né? Mas eu acho que quando a gente fala do que é humano, quando a gente fala do que é até muitas vezes desconhecidos por nós, é um terreno que cabe que a gente não saiba muita coisa também a nosso respeito, né? Então, gente, me parece que o caminho, eu me comprometi a essa live não passar muito de meia hora, tá? Mas o que me parece, assim, que pra gente conseguir fazer esse exercício de a gente criar um hábito de se atualizar a respeito da gente mesmo, existe muitas formas, mas a que me acolhe mais, aqui eu sinto que tem sido muito assertiva com as pessoas que me rodeiam e com as pessoas que eu trabalho, é que quando a gente fala de atualização, a gente fala no momento de agora. E quando a gente fala no momento de agora, a gente fala num estado de presença. E existe uma coisa em nós que é um instrumento gratuito e que, por incrível que pareça, ele tá incluído em quem nós somos, é o nosso corpo. Parece ridículo isso que eu tô falando, né? Mas tá? O nosso corpo é um instrumento que a gente tem maravilhoso e gratuito, que nos traz para o aqui e agora o tempo todo. E se a gente nega ele, meus amores? E se a gente nega que a gente não é só uma cabeça e um pensamento, mas que esse corpo que a gente carrega faz parte de quem a gente é, ele vai nos ajudar a nos trazer para o agora. Ele vai contribuir para que a gente se revisite, se reveja e crie novas percepções sobre a gente mesmo. É o corpo que nos traz para aqui e para agora. Então, vive, querida, linda, linda, maravilhosa. Então, quando a gente fala do corpo, é assim. O corpo nos traz para um estado de presença o tempo todo. Percebam, assim, hoje durante o dia de vocês, quantas sensações corporais o teu corpo manifestou e fez com que tu se deparasse com o que tu estava sentindo, porque foi ele que te sinalizou.
Então, o corpo, ele é um dos instrumentos mais... eu tô usando instrumentos como se fosse uma coisa, né? Mas ele é uma preciosidade que a gente tem de percepção sobre o aqui e agora. Então, tô na área, nega. Valeu, Vini, amado. Então, o que eu gostaria de propor para vocês? A gente falou sobre uma percepção que a gente construiu ao longo da vida sobre a gente mesmo, aquilo que a gente foi internalizando a respeito do que nos disseram que a gente era. A gente entra em confronto muitas vezes ao longo da vida com essas coisas que a gente acreditava que fossem e que não são mais, e algumas que se tornaram a nossa grande verdade. E a gente fala que tudo isso contribui para que a gente entenda quem a gente é, e é através desse entendimento que a gente tem sobre o que a gente é, que é o nosso óculos em relação às pessoas. Foi isso que a gente viu até agora, tá? E o que eu tô trazendo para vocês como uma possibilidade de vivência é dizendo que o tempo todo a gente precisa se atualizar. E pra gente se atualizar, nós precisamos nos focar no agora. E existe algo em nós que nos dá essa possibilidade o tempo todo, que é o nosso corpo. Então a vivência que a gente vai fazer agora é com o nosso corpo, tá? Então o que eu queria propor? Eu sei que talvez vocês não estejam só conectados com essa live, talvez a TV tá ligada, alguém tá conversando, tem filho correndo pela casa, tem alguém te chamando, tá fazendo a janta, eu não sei. Talvez tu esteja distraído com muitas coisas aí, tá? Mas de qualquer forma eu queria que mesmo com as distrações do mundo, que o tempo todo elas vão nos chamar, a gente tivesse instantes de repouso, segundos de repouso. É como se a gente criasse uma esfera que ela depende muito mais do que está dentro do que está fora, para que a gente se perceba. Porque as distrações do mundo, meus amores, minha gente querida, elas sempre vão existir. Aquela ideia de que a gente precisa parar tudo e estar em silêncio para conseguir uma conexão, ela é muito possível, e que ótimo se nós conseguirmos todos os dias um espacinho do nosso tempo para nós fazermos isso. Mas eu acho que nós temos habilidades, nós temos condições de resgatar isso mesmo quando tá tudo tumultuado. Mesmo quando existem muitos barulhos, mesmo quando eu me senti desorganizado, mesmo quando insistentemente tem alguém me chamando, mesmo quando eu olho meu celular e tem 30 mil mensagens entrando e tentando me desfocar dessa live. Mesmo assim, eu tenho condições de mergulhar, nem que seja por alguns segundos, dentro de mim, para eu me perceber. Tô sentada nessa cadeira, vocês devem estar aí, não sei como, de pé na cadeira, sentados, mas assim, relaxados no sofá, mas assim, agora, exatamente nesse momento, nesse instante que tu tá aqui comigo e eu tô aí contigo, percebe o teu corpo. Perceba como tu estás respirando. Nesses minutinhos, nesses segundos que tu tá aqui comigo, tenta respirar um pouco mais calmamente, para que dê tempo do ar que entra em ti percorrer o teu corpo até sair. Quando a gente respira muito rápido, o nosso corpo precisa trabalhar muito mais para dar conta do que a gente não tá cuidando. Então tenta respirar mais profundamente. Agora, segundinhos. Perceba teu pé,
se tá tocando no chão, se não tá, se tá pro alto, as tuas pernas, teu abdômen, tua barriga, tua bacia, o teu tronco, a tua coluna que te sustenta, os teus braços, a tua cabeça, a tua face. Tenta sentir cada partezinha do teu corpo. Nesse instante, agora. Pensamento vem, pensamento vai, não tem problema nenhum. Mas nesse instante, nós estamos aqui presentes. Eu com vocês, eu comigo mesma, vocês com vocês e vocês comigo. E todos nós juntos. Nesse exercício de se perceber agora, nesse instante, nesse momento. Ok? A gente pode fazer isso muitas vezes ao longo do nosso dia. Mesmo diante de todas as distrações. E aí, se a gente tiver um tempinho depois que essa live terminar, vai ter um tempinho até a live da Lê, já tô fazendo um comboio para tua live daqui a pouco, Lê. Não precisa ser agora, pode ser antes de dormir, pode ser durante a semana. Eu te convido para tu escrever, para tu pegar um caderninho, uma agenda, qualquer coisa que tu tenha perto de ti, que tu costuma anotar as coisas, que tu tente fazer uma lista com todas as coisas que tu ouviu que tu era ao longo de toda a tua vida. Se tu ouvia da tua mãe e do teu pai, por exemplo, que tu era agitada, ou era calma, ou era querida, ou era bagunceira, não importa. Tenta fazer uma lista com todas essas percepções que te ajudaram a construir, sim, quem tu és. Porque nessa lista é muito importante que a gente se desapegue de qualquer tipo de julgamento. Tá? Se desapegue de qualquer tipo de preconcepção que a gente possa ter das pessoas na qual emitiram. Não é com esse o objetivo que a gente está aqui. A gente está aqui para um momento só nosso, para um momento intra, para um momento de busca em si. Faz essa lista com as coisas antigas, com as coisas que tu percebia em ti até 5 minutos atrás. Tá? 5 minutos atrás. Do outro lado da lista, se tu quiser, ou depois, ou do jeito que tu se sentia à vontade de fazer, tenta escrever um novo texto sobre você mesmo, dizendo como você se percebe agora, nesse dia de hoje. E que rico vai ser se nós pudermos incluir tudo isso em quem a gente é e talvez com quem a gente foi. Lembrem do E. Do E. Eu posso ter sido uma criança muito envergonhada e hoje me sinto mais extrovertida. Tô falando de mim, Nicole. Eu fui uma criança muito envergonhada. Muito envergonhada. Se meu irmão tiver aí, ele vai saber. E ainda me sinto uma pessoa, por incrível que pareça, uma pessoa tímida. Hoje eu estou me sentindo mais confortável de compartilhar com as pessoas as coisas que eu acredito, as coisas que eu gosto, as coisas que fazem sentido para mim. Mas isso tudo está em mim. Então é isso.
A gente falou um pouquinho sobre tema. Eu propus para vocês uma vivência bem rapidinho de conexão com o corpo e termino com essa proposta para quem quiser se aprofundar um pouco mais e tiver interesse, escrever sobre isso. Incluir isso tudo em quem vocês são, né? Guardando assim com muito carinho e gratidão e quem sabe usando esse rascunho ou essa parte da história de vocês para que nos próximos dias, para que nos próximos meses e que nos próximos anos a gente vai somando novas experiências e novos atributos que a gente vai passar a reconhecer, a conhecer ou validar sobre a gente mesmo. Tá bom, meus queridos? Amados! A Dani entrou há pouco. Martinha, querida. A Ana disse, hoje puxei a cordinha de volta para mim várias vezes. É ótimo. Isso aí. Então eu acho que é isso, meus queridos. Eu vou encerrando por aqui. Desejo para vocês uma ótima semana. E semana que vem, que eu não lembro exatamente qual dia, dia 13, eu acho que é. Eu vou fazer mais uma live que vai ser tipo, não uma continuidade, mas vai ter uma sequência do tema de hoje. Então, para quem quiser participar, vou adorar ter vocês aqui comigo. Ah, Yula. Deixa eu ver o que é a Yula aqui. Não quero perder, Yula, antes de terminar aqui. Escreveu, minha querida. Em relação a algumas questões, me permito lidar sem amorosidade com o outro, mas comigo. Isso aí. Beijo, minha querida. Foi ótimo. Também sinto saudades de ti. É isso aí, porque quando a gente fala de flexibilidade, é exatamente isso que tu tá falando, Yula. Porque quando eu sou só uma coisa, dificilmente eu vou responder de formas diferentes a situações diferentes. Eu crio um jeito tão único de resposta que, independente de qual situação se revela para mim, o meu jeito de olhar para a situação, o meu jeito de sentir a situação e o meu jeito de responder à situação vai ser muito parecido. E quando a gente cria essa flexibilidade que tu diz, de por vezes responder de uma forma e outras não caber e não se sentir confortável e se permitir responder de uma outra, eu acho que nos cria um acesso até pra gente aprender a ver toda nova situação da nossa vida como uma nova situação. Parece horrível, ridículo isso que eu tô falando, mas é muito real. Quantas situações acontecem com a gente hoje que a gente diz, já passei por isso, já vivi, já sei onde vai dar, já sei o que eu preciso fazer, já sei o que eu vou responder, já sei o que eu preciso dizer. Oi? Como assim? Então essa flexibilidade nos traz e nos ajuda assim a gente perceber as situações com possibilidades distintas de respostas, a partir daquilo que a gente sente e que a gente pensa que vai ser o melhor. Fazer, agir, responder. Tá, meus queridos? Manu entrou agora, já vamos nos despedindo, depois tu lê o resto. Tu vê o resto, tá, minha linda? Beijo! Tchau, amores! Até!